Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Mais QI Realpolitik. Meu nome é Renato Serra e mais uma vez estamos aqui para esse programa que vai tratar um pouco de geopolítica, né? E esses assuntos que hoje dominam a pauta, né, de toda a sociedade. Muitos brasileiros hoje querem saber o que está acontecendo no mundo, essa nova era da informação que está nos conectando. Nós ficamos aí apreensivos, nós ficamos com necessidade de conhecimento. Então, hoje, nós vamos tratar de um tema muito interessante, né, que é a missão de paz, né, que foi feita lá no Haiti, que foi a primeira missão ao qual o Brasil comandou, né, toda uma missão, enviou lá 37 mil homens. Foi um grande trabalho que foi feito por um longo período, por vários anos lá no Haiti. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre, até como introdução, da participação do Exército Brasileiro em várias revoltas, sedições pela história do Brasil, né? Então, o Exército ele tem um histórico de pacificação interno também, né? Nós vamos falar também do processo que foi feito no Rio de Janeiro, né? Por ocasião das Olimpíadas, que foi a intervenção lá comandada pelo general Braga Neto, né? Que houve a intervenção nas comunidades e tal, o processo também de início de pacificação. E se nós tivermos tempo, né, nós vamos falar aí um pouco mais dessa realidade de agora, né, focado inclusive nessa recente operação que teve lá no Rio de Janeiro, que levou aí mais de 120 criminosos ou coisa que o valha ao óbito, né, mediante um confronto de guerrilha urbana. Bem, dada a introdução, vão se acomodando aí, porque hoje nós temos aí dois convidados, mais uma vez aqui. Sejam bem-vindos, General Obrigado. Ramiro, professor Obrigado. Júlio Fidelis. Obrigado, Renato. O professor vai fazer a introdução, então, da Isso, parte eu histórica, né? vou fazer um recorte para a gente lembrar o posicionamento do Exército Nacional, o Exército Brasileiro, a partir da história. E relembrar um pouquinho, não é um aprofundamento, não temos tempo para isso, mas vou citar. E eu fiz o seguinte recorte: eu não vou falar do que é chamado, até porque tem uma discussão hoje se o Brasil era colônia, se não era, essa questão, não vou deixar isso passar. Eu vou começar pelo período imperial, porque na Constituição de 1824, Dom Pedro cria o Exército Imperial Brasileiro. E é aí que começa a intervenção daquilo que nós vamos chamar o que o exército de hoje, ele é um legado desse exército imperial criado a partir da independência em 1822. Então, de 22 a 24, houveram conflitos na Bahia, no Maranhão, no Pará, na Cisplatina, e aí se fez a necessidade do uso do recém-criado Exército Imperial nesses diversos lugares. Vejam que, pelo tamanho do Brasil, e nós sabemos hoje como é, com o deslocamento de tropa para lugares distantes, né, general? A gente tem que o Brasil e o seu exército, ainda que naquela proporção que existia na época, que era um exército diminuto, ele pôde se deslocar, até com a ajuda da própria recém-criada Marinha Imperial também, se deslocar para esses lugares para apaziguar e acabar com esses conflitos que eram conflitos internos, né? Porque a província Cisplatina, o Pará, o Maranhão, a Bahia eram partes do então novel, né, Império do Brasil. Depois nós vamos ter, ainda dentro da própria momento da primeira Império, a gente tem a Confederação do Equador, que é de 1824. Confederação do Equador, os pernambucanos queriam proclamar uma república e pegar uma parte toda do Nordeste e transformar numa república. Mais uma vez, houve a necessidade da intervenção do Exército Imperial, tiveram lá e apaziguaram essa posição. Depois, nós, no período regencial, já na transição entre o Primeiro Império e o Segundo Império, no período da regência, nós tivemos cabanagem, de 35 a 40, nós tivemos farrapos, que são as mais longevas, né? Cabanagem e farrapos são longevas, que é por exemplo, farrapos de 35 a 45, 10 anos. Então a gente tinha uma sedição dentro da alma do território brasileiro. Esses eram movimentos separatistas, né? Procurando proclamar a república. Sim. Né? E fora da estrutura política vigente do Império. Aí, ainda depois a gente vai ter, junto da Farroupilha, nós vamos ter aí República Juliana, é aquele rolo que se
colocou no sul com diversas posições. A revolta dos malês, em 1835, que vai ter que chamar o exército imperial para resolver, e aí a regência manda um contingente enorme do exército imperial para resolver a revolta dos malês. Revolta dos malês, ao contrário do que o pessoal coloca, isso eu falo aí porque eu estudei um pouco profundo isso aí. Não é uma revolta de escravos, né? É uma revolta da população negra, que alguns eram escravos, outros não, para criar Salvador como um enclave de uma república islâmica. Ah, é? Teve essa... Os malês eram... É E outra interessante. coisa, os escravos que colocaram isso em voga para as lutas, né, de 35, eles, ao contrário do que grupos aí falam, eles sabiam ler e escrever, eles eram alfaiates, eles eram costureiros, eles eram mexiam com forja, eles tinham profissão, eles sabiam ler e escrever. Normalmente os muçulmanos são muito cultos, né? Têm uma noção de educação, né? E a visão era essa. Então, que o estudo dessas passagens, me perdoe, professor, eu não sei se concorda, mas é muito sumário, né, no nosso ensino hoje. Né? Exatamente. A gente vai começar a entender alguma coisa quando a gente para e dá uma lida um pouquinho com maior profundidade, mas isso aí passado nas nossas escolas muito rapidamente. A gente está passando muito rapidamente, né, professor? Mas realmente o Brasil tem um histórico, um povo pacífico, um povo... Não, a gente sempre teve conflitos internos, foi Criar o Brasil foi difícil, não foi uma coisa fácil. No meio historiográfico, no meio do estudo da cultura brasileira, a tal história do homem cordial. Criaram essa narrativa do homem cordial. Mas nenhum processo Sérgio Buarque de Holanda. Não há nenhum processo de desenvolvimento sociocultural e econômico que seja no beijo, no abraço ou tacando pedra. Vamos brincar com essa história, né? Tacando pedra. Não é. Tá certo. Mas falando sobre, me perdoe aqui, lembrou de uma passagem do Haiti, depois me lembre, por favor, de tocar nisso, sobre essa miscigenação. Eu tenho uma passagem no Haiti muito interessante sobre essa. Depois nós vamos ainda nos estertores da metade do Segundo Império, saindo um pouco da regência, nós temos um último grande conflito do Império em Pernambuco, né? Um período que é a chamada Revolução Praieira, que era outro movimento ainda de foco republicano e com uma outra visão daquela região. Já saindo dessa situação, nós vamos ter o período, já falando do período republicano, República Velha e Era Vargas, a gente tem a Revolução Federalista, que também é um movimento político, que teve que ter o engajamento do Exército, aí o Exército da República, agindo. Isso ocorreu de 1893 a 95, uma guerra civil no sul do país. Mais uma vez, o Exército é chamado para apaziguar. Todos esses movimentos, quem foi deslocado foi o Exército Imperial, né? No Império, sim, depois o Exército Republicano, que já tinha uma experiência, né, de estar operando nessa. Sim, mas nessa mudança, vamos dizer assim, os movimentos, porque alguns movimentos na era do Império foram ou separatistas ou luta republicana. Após a proclamação da República, esses movimentos passam a ser só separatistas. Separatismo, luta política. Então, manter o Brasil coeso, o Brasil tem um mapa que tem, né, é coeso do jeito que é, devido muito às forças do Exército Brasileiro, né, intervenção e a vontade militar. política da época, tanto imperial quanto republicana. Eu queria também fazer uma exposição aí histórica, que é falar nesse período todo que eu falei, desde o Primeiro Império até o Segundo Império, e depois na própria República, nós vamos ter um segundo elemento aí, e o general sabe disso, e assim, normalmente eles eram, na República eles já estavam sendo liderados por oficiais do Exército, do Corpo de Linha, é a Guarda Nacional. A Guarda Nacional fez muita diferença, tá? Às vezes também a Guarda Nacional complicou a guerra porque eles estavam do lado oposto, né? Mas a Guarda Nacional participou desde dos primeiros momentos do Primeiro Império, a partir de que ela é criada em 1831, ela participou desses confrontos todinhos aí.
né? Guerra do Paraguai e tudo, né? Agora, vamos dividir um conhecimento aqui, professor. Da Guarda Nacional surge o termo coronéis, né? Isso aí. Termos coronéis, né? O curral eleitoral, advém muito. Os coronéis da Guarda Nacional seriam esses civis que eram engajados para combater em nome do poder central, vamos dizer assim. Mas e muito colaboravam. Eram milícias, na verdade. Chegava nesse... havia já uma distinção doutrinária, vamos dizer assim, entre Guarda Nacional... igual nos Estados Unidos, existe a Guarda Nacional. Essa era oficial mesmo. Era oficial, né? Uma coisa oficial, entendeu? Tanto é que a patente maior de oficial na Guarda Nacional era coronel comandante superior, que equivalia a um general. General de brigada. Entendi. Entendeu? Bom, aí federalista, que eu falei, depois a revolta da Armada, que é um levante da Marinha apoiando... Negro. Não, a revolta da Armada é a Marinha apoiando os federalistas lá do Sul, sim. E ainda tinha um viés de tentar voltar à monarquia. Ainda tinha... Era muito forte. A Marinha tinha muito isso, né? Naturalmente.